Amém. Boa noite aos irmãos. Vamos começar o culto de hoje. A Rebeca pode fazer uma oração agora? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, primeiramente para agradecer Teu nome, Senhor. Te agradeço pela proteção que o Senhor tem nos dado, Senhor. Peço por proteção àqueles que estão indo para Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a todos também, Senhor. Te peço pelo culto de hoje, que seja um cheiro agradável a Ti e seja o Senhor falando aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessando o branco, multidão e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessando o branco, onde a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Rebeca começou o culto com uma oração pedindo que a nossa adoração seja um cheiro agradável, que o Senhor aceite a nossa adoração, que não seja um cheiro de um incenso de fogo estranho. Todos lembram dessa passagem? Nadab e Abiú, onde eles sabiam o passo a passo do louvor, onde eles sabiam todo o cronograma, fazia certinho, mas eles não foram chamados para aquele sacerdócio. Então, aquele ritual de adoração a Deus foi rejeitado e os dois foram consumidos no momento em que acenderam aquele incenso e subiu a Deus, não como um cheiro agradável, mas como uma afronta. Nós que estamos aqui na casa de Deus, adorando a Deus, nós devemos saber as músicas, cantar com toda a vontade, com toda a nossa devoção a Deus. Mas o principal que Deus quer é devoção, é entrega, é renúncia, é que você morra para você. Um hino muito bonito que cantamos semana passada, Rude Cruz,
onde tem aquela estrofe que eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Isso é muito forte, muito pesado sobre o aspecto de que a nossa fé tem morte, tem sangue, tem a propiciação pelos nossos pecados, onde Cristo se faz propiciação pelos nossos pecados. Quando Cristo se entrega para que, ao invés de como era na antiga aliança, um cordeiro cobrisse os pecados, nós temos o próprio Deus fazendo propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é aquilo que é feito sobre o propiciatório. Era o ritual da antiga aliança, onde o sangue de animais era derramado sobre a arca da aliança. Naquele lugar era o propiciatório. Mas Cristo se entregou como cordeiro, cordeiro de Deus que não cobre. Ele não apenas cobre, mas ele tira o pecado. Ele tira aquela mácula de pecado que existia em cada um de nós, foi tirada e jogada no mar do esquecimento. E é por isso que o ritual da lei, o Yom Kippur, dia Kippur, fugiu o nome, Yom Kippur, o dia da propiciação, da tirada do perdão, desculpa, Yom Kippur, dia do perdão, que era uma festa ritualística, feita de ano em ano, para que fosse feita uma grande oferenda para cobrir os pecados. Mas Cristo, Ele faz com que a nossa vida seja sem pecado. Não que nós não cometamos erros e não afrontemos a Deus com os nossos pecados, porque nós somos falhos. Mas esse perdão, ele foi nos dado como presente de graça. Isso é graça. E esse sacrifício supremo de Cristo é onde nós nos seguramos, nos firmamos em Cristo, porque a partir desse sacrifício nós temos a salvação. O que salvava o povo no Antigo Testamento não era matar cordeiros de tempos em tempos, uma entrega externa, onde o sangue do cordeiro, do bichinho, que estava sendo morto, ele não cobria, ele tira o sangue de Cristo tira esse pecado. E é com isso, é com devoção sincera, de forma interior, não é exterior. Religiosidade é exterior. O que Deus quer é um relacionamento com você. O que Deus quer é que você escute a voz dele e obedeça. E nós temos a voz de Cristo na Bíblia, na palavra, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo aqueles homens que, à custa de muito sofrimento às vezes, escreveram a Bíblia, trouxeram doutrinas, inspirados, homens estes inspirados pelo Espírito Santo. Porque, de novo, nós não cremos em uma religião, nós não cremos em homens que escreveram palavras, nós cremos
em homens com uma devoção que deve ser a nossa devoção. Eles escreveram essas palavras chegaram até nós, mas sem entendimento, isso não vale de nada, de absolutamente nada. Em Romanos é dito: culto racional. O culto que Deus requer é um culto racional. É um culto onde você, pelo seu entendimento, você entende o que está acontecendo. Nós não viemos aqui para chorar e lamuriar de forma estranha a Deus, fogo estranho. Nós estamos entregando o nosso pensamento e o nosso entendimento a Deus, porque essa é a forma de louvor que nós temos. Essa é a forma de louvor do Novo Testamento. Essa é a forma de adorar a Deus, não é chorando, rodando, gritando, apenas abaixando a cabeça, pedindo: Senhor, te busco, te procuro, preciso de Ti, para a minha salvação. Por mim mesmo eu não consigo fazer nada. A voz de Deus, a voz de Cristo, é aquilo que nós temos que ouvir todas as vezes que estamos aqui, na casa do Senhor, através do pastor, através do ministro que esteja aqui na frente, através das músicas. A voz de Cristo tem que estar aqui. E com o nosso entendimento, louvaremos a Deus. Amém? O dia do perdão
Yom Kippur era um dia destinado onde o povo se reunia para fazer grandes rituais, onde era aspergido no propiciatório o sangue de cordeiro, para assim Deus pudesse perdoar por um ano os pecados. O Cordeiro de Deus tira o pecado de uma vez por todas. Nós não precisamos de rituais para alcançar a Deus. O que nós precisamos é do Espírito Santo agindo em nosso entendimento, para que nós que precisamos de Cristo, nós o encontremos. Ele se mostra, o Espírito fala, vai. Isso é de graça, isso é presente de Deus para você. Esse sacrifício de Cristo está sendo dado de graça para você. E Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E aqui no Salmo 51, Davi, após pecar de forma tão pesada, ele cometeu adultério e assassinato, mas ele reconhece em Deus alguém com infinita graça, gracioso, misericordioso. Ele, quando caiu em si, ele escreveu esse salmo, reconhecendo que, apesar das ofensas que temos contra Deus, conforme a tua infinita graça, perdoa a minha transgressão. Não de forma ritualística, mas de forma sincera e com devoção. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faze sentir mais uma vez a graça e dá tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, meu amor, e não perca a tua alegria. Renova em mim o teu amor, meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão e glória, meu Senhor, faze sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, de amor.
Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui na Tua casa diante de Ti, Senhor, Te adorando e Te exaltando, louvando Teu nome, Senhor. Peço que o Teu Espírito esteja agindo em cada um de nós, para que possamos entender a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor. Pedimos a Tua orientação para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. E ouvindo a Tua voz, seguir no Teu caminho, nos empenhando ao máximo para entender tamanho amor, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um hino. Um hino muito bonito, antes de começarmos a ouvir a palavra. Mais perto quero estar, meu Deus, em Ti, ainda que seja dor que me une a Ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, em Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descansa-me, teus braços dão, sempre lhe suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, em Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor,
e quando a morte enfim Ele é chamado com serafins nos céus, Ele vem morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Amém. Podemos nos assentar e o pastor pode vir ministrar a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande participar de um culto em adoração ao nosso Deus. Hoje sinto falta de alguns irmãos, né? Vamos orar por eles, pedir a graça, a bênção do Senhor, o ânimo, o entusiasmo para estar junto, fazermos a obra do Senhor. Ontem nós estivemos lá em Antonina, as meninas se apresentaram com o coral da Universidade Federal e enquanto eu ouvia eu ficava imaginando aqueles autores de hinos sacros, clássicos, que falam da grandiosidade de Deus, das grandes doutrinas, do nascimento virginal, do Espírito Santo, do poder de Deus. E é interessante que naquele lugar a música invadiu de tal forma a comover o coração da gente. E eles assim, então, os autores, né, dessas obras extraordinárias, o faziam para a adoração do nosso Deus. Eles estavam próximos, ou mais próximos do que nós, dos grandes eventos históricos. E eles queriam reproduzir no templo a glória de Deus, a grandiosidade de Deus, a grandiosidade daqueles fenômenos como o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, as teofanias, os milagres, e a maneira que tinham essa maneira divina, através da música tão bem feita, tão gostosa, tão agradável e tão grandiosa. Hoje não deve ser diferente. Quando cantamos, quando adoramos a Deus, quando estamos na igreja, eu estou sentado ali, eu estou em comunhão, eu estou... talvez alguém pense, pastor, é só começar o culto, ele começa a dormir, né? Não, mas na verdade orando ao Senhor e buscando aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, que é algo individual. Porque como igreja, nós temos comunhão com Deus, mas a comunhão começa com cada um individualmente. Porque seríamos tão somente religiosos se nos reuníssemos para um ritual sem Deus, sem a presença de Deus. E hoje nós temos aqui a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor passando, é o Senhor curando, é o Senhor libertando, é o Senhor agindo naquele que tem fé. Será que tem alguém que não tem fé? O que os irmãos acham? Tem alguém que não tem fé? O cara diz assim, eu não tenho fé. Será que tem? Como é que a gente sabe disso? A palavra de Deus, ela nos diz, né? Que Deus, Ele repartiu com todos nós o quê?
uma medida de fé. Significa que o indivíduo que rejeita Deus, ele é 100% culpado da sua rejeição. Se ele diz, eu não tenho fé, não consigo crer nisso, na verdade Deus já deu a fé inicial, ele repartiu a fé. A mesma fé que pela sua palavra criou o universo. Quando o Senhor proferiu e aconteceu, existe algo dentro do homem de divino que o aproxima de Deus, e essa fé foi repartida. Só que essa fé, ela precisa ser o que mesmo? Ela precisa ser aumentada. Como que a gente aumenta a fé? Existe uma base inicial que Deus repartiu para todos os homens, a medida de fé. E como que cresce essa fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. E Jesus, ele disse assim, que se nós tivermos fé, nós diremos o quê? Aos montes, e eles se moverão, porque a fé está atrelada à palavra de Deus. Por isso que a fé é pelo ouvir. A fé está atrelada à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus produziu? Os irmãos sabem? A palavra de Deus produziu tudo quanto existe. A Bíblia diz que pela fé nós compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de sorte que tudo que existe foi o Logos, a palavra, que produziu. E o Senhor falou e se fez. E daí o Senhor disse, eu vou pegar esse povo que eu criei, né, esse homem, essa mulher, e vou conceder a ele uma medida de fé. E esse indivíduo vai exercitar a sua fé a tal ponto que, se ele crer com o coração, ele dirá aos montes, e os montes serão removidos. E crer com o coração, nós já temos falado o que é, né? É quando a palavra está tão impregnada em nós, está tão impregnada no nosso coração, está tão envolvida na nossa alma, está tão, nos afeta tanto as nossas sinapses, que ela começa a fazer parte do nosso vocabulário, da nossa respiração, da nossa forma de ser, da nossa forma de enxergar o mundo, da nossa forma de falar. E daí, quando nós proferimos com fé a palavra que já está impregnada no nosso coração, essa palavra é uma palavra poderosa, que transforma as circunstâncias. É por isso que o Senhor diz que nós devemos orar, né? E orar é falar com esse Deus, usando essa palavra, exercitando essa fé. Quando nós oramos, e como que a gente ora, né? Se você é novato na fé, você vai orar falando, né? Então você vai falar, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por isso, por aquilo. É ótimo isso. Isso ajuda a gente a não perder a concentração, né? Mas também a gente, além de orar assim, que é ótimo, a gente ora meditando. Não é? Tem pessoas que têm dificuldade de meditar porque a mente voa, né? Por outros caminhos. A gente ora contemplando ao Senhor. Nós oramos cantando. Se nós entendêssemos o que nós acabamos de cantar, que oração que nós fizemos, né? A gente está dizendo assim para Deus, eu estava ali cantando e pensando, puxa, que coragem cantar isso. Cantamos, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Isto é, se for necessário, Senhor, pode machucar,
porque o importante é estar contigo, falar contigo, ter comunhão contigo. Será que nós pensamos nisso? É uma oração. A gente pode cantar da boca para fora também, mas se a gente transforma isso em oração, fecha os olhos e com contrição e sinceridade diga: Senhor, quero estar perto do Senhor. Que nós cantamos agora há pouco, né? Nós cantamos o Salmo 51. Às vezes a gente canta e nem sabe que é o Salmo 51, que é o pedido de perdão de Davi quando ele pecou. E ele diz assim: ó, devolva, Senhor, devolva, Senhor. Eu fico imaginando ele: devolva, Senhor, porque salmo é suor, salmo é dor, é a alma ali sendo apresentada em versos. Devolva a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Não diz que ele perdeu a salvação, não. Ele perdeu a alegria da salvação. Quem peca perde a alegria da salvação. Passa a ter dúvidas se está salvo, se não está salvo. E o crente de verdade tem certeza, né? Ele não tem dúvida. Mas quando peca, ele chega: Senhor, devolva a alegria da salvação, não retires de mim o teu Espírito. Fico imaginando aquele salmista, movido pelo Espírito Santo, tocando a sua harpa, compondo, e de repente ele se vê naquela situação pensando assim: ah, se o Espírito se retira de mim, eu não posso mais cantar, eu não vou produzir mais nada. E ele pede: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, purifica-me com isopo e ficarei purificado. Torna-me mais alvo do que a neve, porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Venha, transforme. Foi cantado agora. Que oração, hein? Que oração de Davi. E que comunhão que nós podemos ter com Deus, né? Orando, falando, orando, meditando, orando, cantando, orando com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, orando com gemidos. Sabe quando a gente não sabe? A gente não sabe o que falar diante de Deus, porque cessam as palavras e nós não temos mais o que dizer, e de repente o Senhor nos envolve e a gente está na presença do Senhor com gemidos da alma. Comunhão com Deus. Desejo de experimentar isso. Como é bom estar em comunhão com Deus. Quando eu vi ontem aquelas canções, eu pensei assim: poxa, que intensidade, como nós precisamos dessa intensidade. Hoje em dia aquilo lá virou cultura, né? Que significa que os ateus tomaram conta das músicas clássicas e disseram assim: não, isso daí é um fruto da sociedade, mas originalmente havia uma contemplação da grandiosidade do nosso Deus. E a gente tem que ter essa compreensão da grandiosidade de Deus, para termos genuína comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque estamos, de fato, na Tua presença. Pedimos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que possamos contemplar o Senhor, que possamos entender a Sua palavra, que o Senhor se revele a cada um de nós. Nós te pedimos isso. Capacita-me, ó Deus, para falar e capacita cada pessoa, Senhor, para ouvir tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre Josué, né? E Deus deu conselhos a Josué em como ele se tornar um vencedor. Como ele porque Moisés levou o povo até a entrada lá, né? Até as proximidades do rio Jordão, certo? Ele tinha que atravessar o rio e conquistar. E era a vez de Josué agora.
E quarta-feira eu perguntei, Moisés foi bem sucedido? E daí, foi ou não foi? Né? Deus falou assim, Moisés, você vai libertar esse povo do Egito e vai levar até a terra prometida. Quantos que saíram do Egito conseguiram entrar na terra prometida? Só 2, né? Josué e Caleb. Ele foi bem sucedido? Todo o resto da sua congregação fez o quê? Foi colocado no cemitério. Qual cemitério? Cemitério do deserto, né? Foi bem sucedido o homem, né? Que belo pastor. Você gostaria de um pastor assim, Miriam? Né? Vou te libertar. Daí toda aquela congregação é sepultada no deserto antes de chegar na terra prometida. Eu tremo quando eu vejo em alguns lugares assim, né? Tantos candidatos a serem enterrados no deserto. Por isso que é bom ter uma congregação de Josués e Calebes. Amém? Josué e Caleb é bom, né? Mas isso não significa que ele foi assim. Do ponto de vista humano, ele não foi bem sucedido, né? Eu perguntei para a Fernanda, se você tivesse o Moisés na sua equipe, que ela é administradora, né? Contrata o Moisés para ser o líder. E daí todos os seus liderados morrem. Sobrou 2 só. E daí? Ela disse assim, eu já teria mandado embora já no começo, né? Quando eu vi que a coisa não ia dar certo. Mas eles morreram por quê? Eles morreram porque foram incrédulos, né? Foram incrédulos. A culpa não é do Moisés. Coitado do Moisés, era um bom pastor. Só que o povo, na primeira curva do deserto, o que eles queriam? Queriam matar ele. Deus, imagine, às vezes o ministério é assim, irmãos, o pastor está lá pregando e tal, e na primeira curva já querem matar ele. Acontece, né? Jesus, né? Jesus, no seu primeiro ano de ministério, todo mundo estava achando maravilhoso, muitos milagres, né? No segundo ano, começaram, com que autoridade você faz isso? E no terceiro ano, como é que foi? Crucifica-o. Né? E foi bem sucedido. Foi o melhor, né? É o nosso exemplo. Então nós falamos sobre Josué, que Deus lhe deu conselhos. E Josué, então, ele tem uma missão, que é a conquista da terra prometida. E hoje nós vamos falar do primeiro personagem que aparece, que é Raabe, né? E o nosso tema é a nova vida esculpida por Deus. Raabe ganha uma nova vida. E essa nova vida de Raabe foi esculpida por Deus, pelo próprio Deus. Quem era Raabe? Então vamos pensar um pouquinho sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. E tem gente que quer diminuir isso, né? Porque pensa, não, Deus não ia salvar a prostituta, né? Daí fala, não, ela era uma prostituta cultural. Não, ela era uma prostituta mesmo, Raabe. Porque aqueles 7 povos da conquista da terra, Deus iria destruí-los por 2 motivos. Pela idolatria, que tinha chegado ao limite, 500 anos de idolatria, Deus olhou, não, chega. E daí o povo de Deus foi levado lá para fazer juízo sobre aquelas nações. E o segundo motivo era a imoralidade. Era aqueles 7 povos que habitavam lá eram imorais. Eles eram envolvidos. A prostituição era algo natural no meio daqueles povos. E Raabe era uma prostituta muito bem sucedida que morava no muro. Os irmãos se lembram que os muros de Jericó passavam carruagens por cima de tão largos que eram. Tinham casas e pousadas lá em cima.
do muro. E tinha a pousada, que na verdade era um bordel da Raabe, com o qual ela sustentava o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Provavelmente ela tinha funcionários que trabalhavam. E por ser tipo uma pensão, nos muros, na entrada da cidade, os viajantes passavam por ali quando queriam ter um relacionamento sexual, buscavam uma prostituta e iam até aquele lugar onde eles dormiam e praticavam aquilo que eles queriam. Essa era Raabe, uma prostituta. Só que, quando os viajantes passavam por ali, por aquele lugar, eles diziam assim, eles conversavam, né? Provavelmente faziam suas refeições também. Era um lugar que podiam dormir, podiam se prostituir. E eles falavam, tem um povo que foi liberto do Egito. E ela só ouvindo. Tem um povo que o Deus deles deu vitória. Tem um povo que está sendo conduzido pelo deserto. Tem um povo que Deus está realizando milagres. E ela ouvindo. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Quando não tem nenhum missionário para ser mandado, as notícias vão chegando, né? E aquela mulher foi ouvindo. Tem um povo que todos os lugares que chega, eles conquistam em nome de Yahvé. E ela ouvindo. Naquele lugar, que não era uma igreja, que não era um lugar de culto. E ela começou a crer nesse Deus. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu e creu. E Deus transformou a vida dela, porque ela se tornou a esposa de Salmão. Era um líder no meio do povo de Deus. Salmão foi o pai de Boaz. Boaz é aquele que redimiu Ruth, lembra? Né? Ruth teve um filho com Boaz, cujo nome era Obed. Obed teve um filho que se chamou Jessé. E Jessé teve um filho que se chamou Davi. Deus a redimiu, uma prostituta, que na verdade era uma cafetina, que ouviu do Deus de Israel, se converteu. Deus a transforma. Deus vai esculpindo a sua vida. E ela acaba fazendo parte da genealogia de Jesus. Lembram que aparece 5 mulheres na genealogia de Jesus, né? Quem que é? Aparece Ruth, a moabita, uma estrangeira. Aparece lá Tamar, aquela que deitou-se com o sogro. Aparece quem mais? Batseba, que adulterou com Davi. Aparece Raabe, a prostituta, na genealogia de Jesus. Essas mulheres eram mal afamadas, né? O que será que a Bíblia quer nos dizer? Ela quer dizer que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, que quando você é preconceituoso é porque você não está crendo no poder transformador de Deus, que pode pegar uma prostituta e fazer dela uma mulher santa de Deus. A quinta mulher, Maria, que era tida como mãe solteira, que ela engravidou antes do casamento. E nós sabemos que foi obra e poder e graça do Espírito Santo. Mas Deus transformou a vida de Raabe. Raabe aparece lá em Hebreus como uma das heroínas da fé, por ter escondido os espias. Porque Josué, ele
convoca 2 espias e diz, ó, vai lá dentro daquela cidade, passa as muralhas, entra como qualquer um viajante e veja os pontos fracos da cidade. E daí venha me contar, e eles entraram nessa pensão, eles foram num lugar estratégico, eles até estranharam, porque no meio do povo de Deus, a prostituição era proibida, como ainda é. E o que aconteceu? Eles entraram lá, viram aquela situação, talvez nunca tivessem se deparado com uma situação dessas, porque no meio do povo de Deus as prostitutas eram apedrejadas. Estavam lá naquele lugar, mas nós vamos ver hoje que a soberania de Deus, o mover de Deus, o controle de Deus sobre a história, seus propósitos eternos, eles se cumprem, porque Deus manda alguém para que a mensagem chegue. E assim como Raabe teve a sua vida esculpida por Deus, também você pode ter a sua vida esculpida por Ele. E quero dizer mais, se você não tiver a sua vida esculpida por Deus, você é um pária. Se você não se permite ser esculpido, esculpida por Deus, você é só uma pedra disforme. Mas como Raabe teve a sua vida trabalhada por Deus, assim nós também podemos ter. A primeira coisa que nós encontramos é que a vida é esculpida através dos encontros que a própria vida proporciona. Deus manda mensageiros e Deus dá oportunidades. Vamos ler o texto, diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens. Lembram? Jesus ensina a ir de 2 em 2, né? Aqui tem até uma alusão a isso, né? Porque antes Moisés tinha mandado quantos? Hã? Então, os espias foram 12 e apenas 2 vieram com uma boa palavra em relação à terra, na época de Moisés, né? Por isso que eles ficaram 40 anos lá no deserto, mais 38 anos, né? Que era Josué e Caleb, lembram disso, né? Mas o que acontece é o seguinte, que Josué manda 2 homens a espiar, ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Isso é muito interessante, irmãos. Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. Deus manda os seus anjos. Eu vi um testemunho essa semana de uma... Eu não vou falar o nome. Quem viu, saberá. Uma mulher que tinha uma filha lá que estava recém-operada. E ela disse, está difícil no hospital. Ligou para o marido dela falou assim, ore a Deus, diga assim para Deus, para Ele te acudir, e se Ele não puder te acudir, que Ele mande um anjo. Ela pensou, vou orar, e orou assim. E quando ela terminou de orar, bateram na porta e entraram no quarto do hospital. Era um homem, um médico que tinha errado o quarto. Ele reconheceu a moça, né? É uma tal de Bárbara, né? E daí o que aconteceu? Ele disse, desculpa, você é a Bárbara? Eu errei o quarto, me desculpe. Não, mas pode olhar a minha filha, era um médico. E ele atendeu a menina ali e consolou naquele momento. Depois ela deu testemunho, Deus mandou um anjo. Deus manda anjos. A minha mãe estava numa caixa de papelão lá sendo maltratada. Deus manda o seu Barnabé, não é isso? Margarida, tem uma professora lá que quer uma filha. E leva aquela criancinha até a cidade de Rolândia, entrega lá para a dona Corina.
E aquela que não podia estudar foi colocada numa casa de professores. Porque Deus manda. Só que a gente tem que ouvir. Deus manda pastores, Deus manda líderes, Deus manda mensagens, Deus traz a palavra, Deus dá oportunidades. Aquela mulher, ela estava num contexto totalmente adverso. Ela era uma prostituta. Havia ali uma impossibilidade da graça de Deus atingi-la. E aqueles 2 homens foram na casa dela, na casa daquela mulher, e dormiram ali. Segunda maneira, a vida da gente é esculpida através das decisões relativas a esses encontros. Deus dá oportunidades, mas a decisão ainda é nossa. E nós podemos simplesmente ignorar a mão e a ação de Deus e tomar a decisão errada. Raabe tomou a decisão certa, né? Diz assim: então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, porque era uma pensão, né? Os viajantes paravam por ali, e disse a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Porém, tinha 2 possibilidades ali. Ela poderia ter escondido, como ela fez, ela poderia ter entregado. E assim na vida da gente, diante dos encontros que temos na vida, das pessoas que Deus coloca para colocar uma sinalização assim, e dizer: é esse o caminho, a gente pode ignorar e seguir o caminho contrário. Raabe teve a sabedoria, pela fé, de tomar a decisão certa. Diz assim: vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens já saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Tem gente que diz: ela mentiu, né? Ela mentiu ou não mentiu? Hã? Mentiu ou não mentiu? Mentiu. Ela mentiu. Sabe, sempre tem os indivíduos que pegam uma Bíblia e dizem assim: não, mas não é bem assim, olha bem, né? E tal, tem gente que gosta de dar uma forcinha para Jesus, para o Espírito Santo. Não, ela mentiu, tá? Só que tem uma coisa. Lembram do Dietrich Bonhoeffer? O pastor Dietrich, que foi o último cara enforcado. Ele passou quase que o período inteiro mentindo. Sabe para quê? Para salvar. Ele escondia as famílias. As pessoas estavam escondidas. Ele sabia onde estava. Ele tinha um grupo que o ajudava a esconder. Aquelas famílias seriam assassinadas. E ele na cadeia, sendo pressionado e torturado. E dizia: você sabe onde estão essas famílias? E ele dizia: não sei. Você tem escondido? Não tenho. Salvou muita gente. Salvou muita gente. Porque muitas vezes o que acontece
é que a religiosidade legalista toma decisões erradas. Jesus ensinou, Jesus falou assim, lembram de Davi quando teve fome? O que ele fez? Comeu pão proibido. Aquele pão lá só sacerdote podia comer. Ele comeu e ainda deu para os seus soldados. Porque Jesus estava sendo criticado porque os seus discípulos estavam catando espigas no sábado. E Jesus pega e diz assim, vocês não estão lembrados, seus fariseus, lá do Davi, que teve fome? Quando teve fome tinha uma coisa que era mais importante do que o legalismo, que era o ser humano com fome. E a Rabi fez a escolha certa. Ela escondeu eles. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Ela escondeu os espias. Ela tinha dois caminhos. Ela podia ter denunciado e ela podia ter escondido. E quando Deus mandou aqueles homens, e diante daqueles homens ela tinha que tomar uma decisão, e ela tomou a decisão certa. Que responsabilidade tomar a decisão certa, né? Quando Deus envia alguém, Deus envia um companheiro, uma companheira, e está na hora de tomar a decisão certa. Caso ou não caso? Se tomar a decisão errada, o que acontece? Quê? Acho que é pior ainda, né? Você pode até viver no inferno. Decisões diante de pessoas que são enviadas. Existe gente que devemos agregar, existem inimigos que devemos nos afastar. Mas quando Deus envia alguém, a decisão certa é ouvir a voz de Deus e acatar o propósito de Deus. Irmãos, eu não estou ensinando a ninguém aqui a mentir, tá? Naquele caso, era vida ou morte. Até para confirmar isso, eu pastorei e tinha um rapaz lá que era viciado em drogas e estava devendo muito para os traficantes. E diversos traficantes entraram na casa dele, pegaram a irmã, pegaram a família e disseram, cadê ele? E aquela irmã, uma irmã muito fiel até hoje, ela disse, ele se mudou, ele está morando em São Paulo, vocês não vão encontrá-lo mais aqui. Era o filho dela. Alguns irmãos conhecem essa família. O que aconteceu? Quando esses traficantes foram embora, todos armados, o filho dela chegou 5 minutos depois. Ela avisou ele. E daí, sim, depois disso ele mudou-se. Você faria o mesmo? Ou você diria, não, ele já vai chegar aí. Salvar vidas. Nós fazemos tudo o que podemos para salvar vidas. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. Terceira forma, esculpida através das crenças encalacradas no coração. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com essa mulher. Ela foi esculpida porque ela ouviu. Você está enredado, embaraçado, subjugado pelas crenças do teu coração.
Se as tuas crenças forem equivocadas, você está arrebentado. Porém, se suas crenças forem verdadeiras, o seu caminho é reto. As crenças oriundas da dieta de palavras que habitam no seu ambiente familiar e educacional. Então, às vezes, nós somos enredados por crenças. Só que as crenças daquela mulher diz assim, ó. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Sabe aqueles que morreram no deserto? O que eles diziam? E eram milhares. O que eles diziam? Para Moisés? Nós nunca vamos conquistar essa terra. Aquela prostituta, aquela pagã, aquela idólatra, tendo ouvido o testemunho de Deus, ela tinha mais fé do que todos aqueles que foram sepultados no deserto. E ela dizia: eu bem sei que o Senhor Yahvé vos deu essa terra, a promessa vai se cumprir, porque Ele falou. Quem está falando isso é a prostituta. E por que ela sabia disso? Diz assim: e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido. Aonde será que ela ouvia essas coisas? Dos viajantes, né? Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela cria, ela creu, ela confiou, ela sabia que era verdade. E a sua crença modelou o seu coração, a sua crença esculpiu a sua fé. Ela tinha confiança, mais do que todos aqueles que foram sepultados no deserto. E diz assim: quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ela diz: eu confio no seu Deus, eu confio na palavra, eu confio no testemunho, eu permiti que a palavra entrasse nos meus ouvidos, eu permiti que a palavra fizesse guarida no meu coração, eu creio. E ela foi modelada por aquilo que ela cria. E aqui está um perigo: se você crê na coisa errada, você está sendo modelado no erro e você vai para o inferno, e você vai para a condenação, e você vai viver aquilo que está destinado aos inimigos de Deus, como aconteceu em Jericó. Por isso que é importante ouvir a palavra. Ela se deixou modelar pela palavra. É interessante isso. Quando a gente pensa nela modelada pela palavra, ela tinha tudo para não ser modelada pela palavra. Por quê? Porque ela fazia parte de um povo que há 500 anos estavam ali, há 500 anos eram idólatras, há 500 anos eram pagãos, há 500 anos tinham crenças erradas, há 500 anos faziam o que desagradava a Deus. Tanto que quando Deus fala assim com Abraão, lá atrás, Deus fala assim para Abraão: Abraão, é o seguinte, a sua descendência vai conquistar essa terra aqui, ó, esses povos. E eu só estou esperando o seguinte, que a iniquidade deles chegue num nível que transborde o cálice do Senhor, da ira do Senhor. E daí eu virei em juízo sobre essa terra. E para transbordar esse cálice, foram muitos anos. E essa mulher estava inserida nessa cultura. Mas tendo ouvido a palavra, tendo ouvido a voz de Deus, tendo ouvido o testemunho do Senhor, ela largou a sua tradição, ela largou os seus deuses, ela largou as suas crenças. E
confiou no testemunho que ouviu daqueles viajantes. Que coisa maravilhosa ser modelado pela palavra de Deus, né? Você não precisa ser escravo de nenhuma tradição. Você não precisa ser escravo de nenhum povo. Você não precisa ser escravo dos seus costumes. Você precisa ter mais fé do que aquele povo que foi enterrado no deserto. Esculpida através da percepção de um Deus imanente e transcendente. Uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo é a teologia dessa mulher, sabe? Eu, para falar de imanência e transcendência aqui na igreja, eu lembro que eu dei um curso de teologia, né? E a mulher já sabia lá, Raabe, porque ela diz assim, então a teologia daquela mulher era impressionante. Ela diz assim, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Ele é transcendente e Ele é imanente. Ele age no céu, na eternidade, mas Ele age aqui também. Ele tem o domínio de todas as coisas. Olha a profundidade da fé de Raabe. Hoje nós vivemos numa época que só se quer o Deus imanente, não é isso? Isto é o Deus do aqui e agora, né? Vem na igreja porque eu quero a minha bênção. Eu quero porque Deus age aqui. Deus age agora por aqui, né? Deus não é transcendente. Deus é imanente, né? Eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero meu salário, eu quero meu emprego. Agora nós, como Raabe, adoramos um Deus que tem o domínio dos céus e da terra. Por isso que quando a gente vem adorar a Deus, a gente quase que se aproxima daquele trono lá onde esteve Isaías no capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu os anjos, os querubins, os serafins cantando. Ou como João, que estava na ilha e viu uma janela e disseram, vem aqui, e ele vai lá e vê o mobiliário do céu. E depois ele contempla aquele acontecimento extraordinário no céu, na presença de Deus, onde se dizia quem é digno de pegar o livro e romper os selos. E o Cordeiro era digno, ele tem essa visão, um Deus transcendente, mas também imanente. E ela cria dessa forma. Ela não tinha uma teologia rasa. Ela tinha uma teologia profunda, tendo aprendido dos viajantes que dormiam no seu estabelecimento. Aquela mulher foi moldada através dos pactos celebrados, de vida ou de morte. Ela fez um pacto com o seu povo. Ela podia ter feito, né, um pacto com o seu povo, com a sua história. Tem gente que vive, por exemplo, a gente quando vai evangelizar, tem gente que fez pacto com os santos, né? Fez pacto com adoração de imagens, fez pacto com um monte de coisa, e ele diz, não, é minha tradição, meu avô era assim, meu bisavô era, meu tetravô era, minha mãe é, e eu sou. Ela podia dizer a mesma coisa, continuar adorando seus deuses. Ela não tinha pacto com aquilo que não procedia. Ela podia se manter num pacto com seus deuses, com a sua tradição, um pacto que implicaria no rompimento definitivo com o seu povo, com seu passado, sua história, suas tradições. Foi o que ela fez, né? Quando ela faz esse pacto agora, ela rompe. Ela diz, o meu povo, ó, acabou. Agora eu tenho um povo novo. Tem pessoas que vivem pactos celebrados consigo mesmo.
Mas olha o pacto dessa mulher. Ela diz assim, agora pois, falou para os espias, né? Agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro. Vamos fazer um pacto. Pacto com um sinal que seja seguro. Os irmãos estão percebendo a dificuldade dessa mulher? Porque quando ela diz assim, olha, é o seguinte, vocês vão conquistar tudo mesmo. Porque o Deus de vocês é extraordinário. Então eu quero ser salva. E eu quero fazer parte também desse povo que será salvo. Eu vou romper com o meu povo, mas eu quero fazer uma aliança. Dá-me um sinal de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Eu quero fazer um pacto que englobe a minha família inteira. Porque se antes ela sustentava o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, com a sua prostituição, agora ela queria restaurar todas essas vidas, abraçando um novo pacto, que era o pacto com o Deus dos exércitos. Dá um sinal. Então aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a sua família. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão escarlata na janela. O pacto foi celebrado com o cordão escarlata, que nós bem sabemos a representação disso, né? O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Esse era o pacto novo, transformador da vida dela. Ela já tinha virado a página para com aquele povo que seria destruído. E agora ela já fazia parte de um novo povo. E esse pacto foi celebrado entre eles. O pacto anterior foi abrogado, destruído. Todo crente passa por isso. Todo crente, toda pessoa, para se tornar um crente, tem que romper com pactos anteriores. Nós, por exemplo, somos o povo da nova aliança, que significa o novo pacto, né? Isto é, se você faz parte da nova aliança, significa que você abandonou aquilo que já tornou-se caduco, conforme diz o livro de Hebreus. Você abandonou o velho pacto, porque agora está o novo pacto. Se antigamente se levavam milhares de cordeiros para aquele comércio de carne sacrificada
e que dava muito lucro para os religiosos. No novo pacto, o único cordeiro foi morto, de uma única vez, e de uma vez para sempre, derramando o seu sangue escarlate, para a celebração do novo pacto. Aquela mulher já é a antevisão e o proto-evangelho se estabelecendo ali nessa história do abraço ao novo pacto. É interessante que a dependência da vitória no monte e dos 3 dias em que o segredo do pacto foi guardado. Deixa eu explicar isso. A mulher falou assim para eles: quem que sabia do pacto que ela tinha feito? Hã? Ela e os 2 espias. O povo lá sabia? Josué sabia? Aquele pacto dependia da sobrevivência dos espias para contar para Josué. Dizer para Josué: Josué, nós fizemos um pacto com a Raabe, uma prostituta, de que nós não mataríamos nem ela nem sua família. Só que a Raabe disse assim: olha, vocês fujam lá para o monte, fiquem lá 3 dias. Depois de 3 dias vocês desçam e atravessem o Jordão. E vão falar lá com Josué daí, né? Então o pacto dependia desses 3 dias. Sem esses 3 dias, não tinha pacto. O monte e os 3 dias, então, foram cruciais. Foi um período crucial. E a gente se lembra aqui do que mesmo? Do Monte da Caveira, né? O Monte Calvário. Onde o pacto foi celebrado, o sangue foi derramado, Jesus crucificado, muito tempo depois, né? Aqui é uma antevisão apenas. E Jesus fica 3 dias na sepultura e ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e nós estaríamos nos nossos pecados. A importância disso, irmãos. E diz assim que foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram, chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Irmãos, eu gostaria de perguntar a você: se você tem se permitido ser esculpido pelo Senhor. Deus, Ele tem mandado mensageiros. E o que não faltam hoje são mensageiros, né? Alguns são falsos, você não deve ouvir, mas existem aqueles que falam apenas o que está aqui dentro. A Bíblia diz que se vier alguém... Quando que foi terminado o livro de Apocalipse mesmo? Hã? Foi no 1º século, tá? Então, quando fechou o cânon sagrado, João escreveu o livro de Apocalipse. Depois, mais tarde, o Apocalipse foi agregado ao cânon sagrado, e nós temos, então, 66 livros. Então, lá no 1º século, quando a obra estava feita, está dito que se alguém viesse, não importa quem, e acrescentasse um tio a esse livro, cairia sobre essa pessoa todas as pragas descritas neste livro. Porque era para ficar claro que qualquer falso profeta que se levantasse iria pagar
por acrescentar algo. Por isso que Paulo diz assim, olha, depois que eu partir, quando ele fala em Mileto, né, ele diz assim, entrarão no meio de vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho anunciando coisas. Daí Paulo diz assim, não se esqueçam que eu já vos preguei todo o conselho de Deus. Não tem que acrescentar nada, não. E lá em Gálatas diz o quê? Diz assim que, Paulo diz assim, é interessante como Paulo é claro, né? Ele diz assim, olha, se eu mesmo, é Paulo falando, se eu mesmo vos anunciar um evangelho que vai além disso que eu mesmo já falei, eu mesmo devo ser, quê? Maldito. Irmão, estão entendendo a seriedade de lidar com a palavra de Deus? Paulo diz assim, ó, eu preguei todo o conselho de Deus. Se eu mesmo pregar algo além, a partir desse ponto agora, se eu mesmo pregar, que vai além do que eu já disse, eu mesmo, Paulo, devo ser anátema. Se um anjo vier e anunciar um evangelho que vai além desse, que já está fechado, seja anátema, maldito. Por quê? Porque a nova aliança está aqui, selada. Para que você seja esculpido com as palavras da nova aliança. Você tem se permitido isso? Eu comecei o culto falando que Deus repartiu fé, né? E é verdade isso, Deus repartiu uma medida de fé. Só que essa medida de fé é bruta. Tem que ser trabalhada com essa palavra. Você tem se permitido isso? O que mais vai levar pessoas ao inferno é a dureza de coração. O pecado mais terrível que o homem pode cometer é a dureza de coração, é a rejeição do Senhor. A Bíblia chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você rejeita o toque do Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo lá em João, diz assim, que o Espírito nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Até aí a gente sabe, né? O que vem logo em seguida? Fala qual que é o pecado. Qual que é o pecado? O pecado prioritário que o Espírito Santo vem nos convencer. Do pecado porque não creem em mim. O pecado que vai levar a gente para o inferno é não crer em Jesus e na sua palavra de fato. Estar pronto para crer em qualquer coisa, menos do essencial. A nova aliança em Cristo Jesus. Sangue vertido na cruz do Calvário. O poder transformador do Evangelho. Me chama muito a atenção, irmãos, e me comove, é que Deus falou para Abraão, 500 e tantos anos antes, aquele povo, que são 7, serão destruídos, por causa da idolatria e da imoralidade. Só que quando Deus foi destruir aquele povo através do exército do Senhor e da liderança do general Josué, ele pega e resolve salvar alguém ali dentro. O único que foi salvo lá no meio daquele povo, quem que era? Raabe. Qual que era o pecado de Raabe? Idolatria e imoralidade. E Deus dá um testemunho aqui dizendo, olha, pior pecador, aquele que avilta o meu coração, eu salvo. Se ele ouvir
e crer na palavra. É o chamado de Deus. O Evangelho salva e transforma qualquer pecador. O poder do Evangelho liberta o mais vil. Até Raabe, basta crer, basta confiar, basta entregar, celebrar o novo pacto. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque Raabe, aquela que foi prostituta e foi restaurada pelo teu poder, mostra que é a tua graça. É a tua graça que nos atinge. Mostra que o Senhor pode levar a mensagem. E quando essa mensagem cai num coração que crê, que confia, ela tem um poder transformador e regenerador. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que age de tal maneira na profundidade do ser e transforma vidas. E pedimos a Deus hoje, se há alguém que ainda não entregou o coração a Ti, renunciando a todas as coisas, porque o Senhor é o maior tesouro. Tua palavra diz que quem encontra o teu reino é semelhante a alguém que encontra um grande tesouro, vende tudo quanto tem para comprar aquele tesouro. Renuncia a tudo. Que haja esse propósito no coração, ó Deus. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Israel? Eu lembrei de uma música, antes de entregarmos os dízimos e as ofertas. Quem conhece a música pode cantar comigo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Me lembrei da história do testemunho de Paulo, que está em Atos, onde ele dá testemunho da sua conversão, de que quando ele estava no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, onde um forte brilho o cegou, ele caiu do cavalo literalmente, e Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais tarde, o próprio Deus levanta um homem chamado Ananias, que vai ao encontro de Paulo. Paulo este que estava cego por causa do forte clarão. E Ananias, vendo aquele homem e crendo no que Deus havia lhe dito há pouco tempo, ele viu que Paulo ainda estava naquela dúvida, se será? Então Ananias diz para Paulo: por que te demoras?
é óbvio, é claro, é nítido a obra que Deus quer fazer na tua vida. Por que te demoras? Se batiza e crê em Cristo. E é o apelo que eu faço nessa noite. Se você ainda está amarrado com religiosidade, se você ainda tem convicções que são suas, que são da tua tradição, mas que não é aquilo que Cristo, o Senhor, disse, aquilo que Deus Pai revelou e aquilo que o Espírito Santo nos concede, por que te demoras? Volta os olhos para Deus, se arrependa e peça para Deus: Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida, faça de novo. Um apelo que eu faço do fundo do meu coração, para que a tua vida seja resgatada, não pela tua religiosidade, não pelo que eu falo, mas por causa da graça maravilhosa e abundante de Cristo, que Cristo tem na sua vida. Amém? Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio. Vamos cantar essa música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus eterno Pai,
Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Nós queremos não ter mais a forma de homens, o modo da nossa natureza humana, Senhor. Mas nós queremos ter a identidade de Cristo, sermos imitadores de Cristo, obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua vontade, Senhor. Quebra a minha vida e faça de novo, Senhor. E que essa nova vida, e que este novo ser que foi que morreu para a velha aliança e que nasceu ressuscitado para a nova aliança, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e que cada vez mais e mais pessoas participem da Tua família, da família de Deus, da família de Cristo, podendo assim ser chamados de filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou e nos fez nova vida, nos tirou do pecado e nos trouxe para a luz. E o Senhor é a luz, é a direção que devemos seguir. Obrigado pela Tua revelação, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Espírito que nos fala dia após dia, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Este Espírito Santo que nos consola. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. E obrigado porque podemos neste culto adorar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus que eu orei. Amém. Amém. Convido o pastor para fazer a bênção e os avisos finais. Muito bem, agradecemos a presença de todos. Vamos orar para aqueles que hoje não puderam vir. Lembrando que na quarta, ou melhor, na sexta-feira, estaremos reunidos em oração. Sábado de novo, tem atividade. Então o grupo de louvor deve conversar para ver o melhor horário. Hoje agradecemos a Grace, que está conosco. Deus abençoe, prazer tê-la aqui. E vamos nos colocar em pé. Senhor, pedimos a Tua proteção sobre todos nós esta semana. Pedimos que os Teus exércitos, que são inumeráveis, estejam cuidando, Senhor, do Teu povo. Pedimos, ó Deus, livramento pela Tua soberania. Sabemos que o Senhor é Deus no céu e na terra. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto. Nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço aí do seu irmão. Que Deus nos abençoe.